quando a gente fala de histórias de amor na literatura, de romances românticos na literatura, algumas pessoas torcem o nariz, não acham muita graça. Eu sou uma que normalmente fujo dessas histórias, não gosto muito dessas narrativas que falam de um amor impossível e que no final ele se realiza e todos vivem felizes para sempre. Esse tipo de texto nunca me atraiu. Provavelmente porque quando eu tinha por volta de 13 para 14 anos, eu li um livro que era sobre uma história de amor que não dava certo, que começava até parecendo que ia dar certo. Eu fui torcendo por esses personagens até um certo momento e acabou o livro e eles não ficaram juntos. Aquela leitura naquele momento me marcou muito. E depois disso eu fui atrás da versão original, porque aos 13 anos a gente nunca lê a versão original, a escola nem permite que a gente leia a versão original. E aí, por volta dos 18 anos, eu fui atrás da versão original e aí eu tive certeza que essa história de amor que não se realiza, que não se concretiza, é uma das histórias mais bonitas que a literatura já publicou. Eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. A autora Emily Brontë já é um capítulo à parte no mundo da literatura. Ela e as suas irmãs foram escritoras que no mundo em que elas viviam, no tempo em que elas viviam, e a gente está falando aí do século XIX, 1830, 1840, elas não tinham a possibilidade de tornarem-se autoras. Mas elas não fariam isso não porque teriam dificuldade ou porque não saberiam escrever, mas sim porque não havia essa necessidade. Elas não se sentiam, as mulheres naquela época eram poucas as mulheres que se sentiam impelidas a escreverem, a se tornarem autoras. Elas tiveram uma boa educação, o pai era um reverendo, tiveram uma vida bem intensa no sentido de estudar e de se tornarem, inclusive, preceptoras, governantas nas casas das famílias mais abastadas da região, e a partir disso escreveram seus livros, as três irmãs. O livro Morro dos Ventos Uivantes é uma publicação de 1847. Aqui a gente vai encontrar uma história de amor que começa de uma forma não muito convencional, não muito tradicional. Primeiro a gente precisa pensar um pouco sobre algo chamado narrativa moldura. Então o que a gente tem aqui no começo é um personagem que está passeando lá pelas campinas, pelas pradarias da Inglaterra, o tempo começa a fechar, o vento começa a soprar, está muito frio e ele vai pedir abrigo na casa de uma família. E essa família não é nada receptiva. E aí então ele, mesmo não sendo muito receptivo, ele vai ser acolhido e ele vai ser colocado para dormir em um determinado quarto da casa que está sem uso há muito tempo. E ali ele começa então a ouvir um choro, ele vai se recolher, ele vai dormir, a família então já se recolheu também, a gente tem ali só um idoso, um homem mais velho, muito rabugento, muito grosseiro, uma empregada que é essa que, enfim, diz para a família, olha só, a gente precisa dar abrigo a ele. Temos um garoto mal vestido, maltrapilho, que mal sabe falar também, um adolescente ali por volta dos 16, 17 anos, e uma mocinha que parece bem desconfortável, assim, ela não gosta nem da família que está ali com ela jantando e nem desse intruso que está pedindo abrigo. Então é uma cena bem disfuncional. A empregada o coloca para dormir nesse quarto e ele está lá recolhido e aí começa a bater a chuva, começa a bater o vento, a janela começa a tremer e ele começa a escutar então uma voz que chama lá de fora e essa voz está pedindo ajuda. Então a narrativa começa com esta cena desse senhor chegando até o casarão e esse fantasma que aparece. O fantasma então aparece, fala ali com ele, ele fica completamente assustado, corre, vai lá chamar a governanta e a governanta pergunta, mas o que ela dizia, como era essa voz? E ele vai explicando a voz. E o senhor que está ali tira ele do quarto e diz, não, deixa que eu vou resolver isso. E entra então no quarto e ali esse senhor vai ficar para tentar entrar em contato com essa voz. Nesse momento a governanta então começa a contar a história desse fantasma, dessa voz fantasma, para o senhor rabugento, mal-humorado que está ali, que é o Heathcliff. A história de amor é entre esses dois personagens.
ela que já está morta, então a gente já tem ali um desfecho, não é spoiler, tá logo nas primeiras páginas. A gente sabe que a personagem principal da história morreu e que o grande amor dela tá ali, né, com aquela cara fechada naquela casa triste, sombria, que é o Heathcliff. E a empregada então vai nos contar como é que essa história se dá. O Heathcliff aparece de uma forma muito estranha. Não é explicado pra gente quem ele é. Pai da Catherine sai em viagem, ela tem um irmão, os dois ficam ali, eles são muito jovens, têm por volta de 12, 13 anos, pouco menos talvez. Esse pai sai em viagem, quando volta, traz esse garoto, o Heathcliff, e o coloca para viver como se fosse da família. A gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe se ele tem família, nada disso é explicado. O que fica claro pra gente é que ele é um menino negro, muito provavelmente, inclusive até as reproduções cinematográficas não dão conta disso, porque tá claro aqui no livro, tá muito explícito que ele é um menino negro, e ele é um menino que não tem bons modos, não sabe se comportar, muito chucro. Só que ele é arrebatador, ele chega já tomando conta. Então ele já chega brigando com o irmão da Catherine, ele já chega tomando conta da casa, dando ordem, uma coisa e outra, e o pai aceita. A família ali agora vai ter esse novo integrante. E eles vão convivendo, Heathcliff e Cat acabam ficando muito amigos, muito próximos, mas é uma proximidade quase que conflituosa, é aquele morde só. Até que o pai da família morre. E aí não tem escapatória, ele não tem mais por que ficar ali, ele vai ter que ser retirado da casa. O irmão bota ele para correr a pés, ele vai então desaparecer da narrativa. Ao voltar para a história, e aí a gente não sabe, aqui é que está a grande mágica do livro, a gente não sabe como ele conseguiu, a gente não tem a menor ideia do que ele fez, se foi herança, se não foi herança, se foi jogo, se ele trapaceou, não se sabe. Não fica claro pra gente, mas ele volta riquíssimo. E a família que o botou para correr tá sem dinheiro, tá precisando vender a propriedade, não tem como se sustentar, porque são dois garotos mimados, tanto a Cat quanto o irmão não dão conta de cuidar da propriedade. E aí o Heathcliff vem e toma conta daquilo. Só que ao tomar conta daquilo, a gente imagina, agora eles vão ficar juntos, que nada. Ela não vai querer aquilo. Por mais que ele tenha voltado com dinheiro, com posses, ela não vai querer ficar com ele. E ela vai se casar lá com outro personagem, com o vizinho da história. Pois bem, gente, esse romance entre indas e vindas, entre vai e vens, vão se passar aí praticamente 40 anos dessa história e desse conflito entre os dois personagens, e eles não vão ficar juntos. Mas tudo que esses dois personagens vivem, por tudo o que eles passam, é tão arrebatador, é tão violento, a forma como eles convivem, é tão extraordinária a forma como Emily Brontë conta essa história, que mesmo sabendo, lá no começo da narrativa, que ela está morta, mesmo assim a gente quer saber o que foi que aconteceu entre esses dois personagens, como que foi, como que se desenvolveu essa história de amor. Quem me conhece sabe que esse aqui é meu livro conforto, que toda vez que eu estou precisando relaxar, descansar, eu volto para ele, porque é um livro tão bem escrito, tem tantas características de narrativa tão envolventes que eu consigo me desligar do mundo aqui fora e viver os sentimentos desses personagens. Eu consigo quase que sentir a dor que a Catherine sente em alguns momentos aqui. Essa é a mágica da literatura e é o que a Emily Brontë faz aqui no seu Morro dos Ventos Uivantes. Conta pra mim, você já leu essa história? Conhece os personagens dessa narrativa? Se sim, deixa nos comentários. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!